Sejam todos bem-vindos a mais um podcast da nossa amada e querida Escola Sabatina Viva. Que bom que você está aqui conosco, fazendo parte dessa história. Estamos chegando ao final de mais um trimestre e final do ano de 2023. E eu agradeço porque você passou ao longo desse ano conosco, aprendendo sobre Jesus, aprendendo sobre a sua graça e principalmente neste trimestre, aprendendo sobre a missão de Deus e a sua missão. Tivemos lindas lições aqui, pudemos aprender muita coisa e você vai continuar aprendendo até o final desse trimestre. Não saia daí, tá bom? O que eu quero te pedir nesse momento, se você ainda, filho de Deus, não se inscreveu no nosso canal, vai lá no YouTube, @paulistaleste, tá vendo aqui embaixo? Vai lá, se inscreve, clica no sininho para você poder receber todas as notificações do nosso programa. E você ficar por dentro da Associação Paulista Leste. Mas se você olhar para mim e falar assim, pastor, eu não quero YouTube, eu quero o Instagram. Nós temos um Instagram só da Escola Sabatina, mips.apl. E você vai ficar por dentro de todos os rios e comentários da lição da semana, tá bom? Não fique de fora, vai lá, se inscreve no canal e fique por dentro de todas as atualidades. Você está vendo aqui no cantinho um QR Code? É onde você vai poder fazer principalmente a abordagem da lição da semana. Você vai testar teu conhecimento. São 3 perguntinhas que você vai poder fazer o quiz da lição. Não fique de fora, participe com a gente e você vai ter uma surpresa no final de tudo isso, tá bom? Conto com você. Temos aqui pessoas especiais para nós apresentarmos a lição deste trimestre. Temos aqui o pastor Rodrigo, o nosso líder do OIM, que é um ano em missão da Associação Paulista Leste. Tudo bem com o senhor, pastor? Manda um abraço pro teu povo e fique à vontade aqui e muito obrigado por estar aqui conosco. Obrigado, pastor Leonardo, pelo convite. É um privilégio estar aqui com vocês e quero agradecer pela oportunidade e não poderia deixar aqui de mandar um abraço ali pro distrito do Polvilho, que é onde estamos atuando no momento, e também de maneira muito especial ali para a igreja do Portal dos IPs, que foi a igreja que foi plantada ali pelo projeto Um Ano em Missão, juntamente com os irmãos ali daquele local, e também deixar um grande beijo para minha esposa Heloíse. Que Deus nos abençoe no estudo dessa lição. Temos aqui a presença também do nosso doutor Ricardo Lobato. Muito obrigado por estar aqui conosco, meu querido. É uma satisfação imensa poder receber você. Manda um abraço pro teu povo, pra esposa, pros filhos. Tenho certeza que tem muita gente querendo te ouvir nesse momento. Bom dia, quero agradecer pelo privilégio de estar aqui no meio de pessoas muito usadas por Deus. Um privilégio estar aqui na Escola Sabatina. Agradeço por poder compartilhar do estudo e aprender um pouquinho mais com os irmãos. Um abraço à igreja onde hoje estamos, ali do Belém. E tamo aí, tamo junto. Temos aqui também a presença do pastor Júlio César. Trabalhou aqui na Associação Paulista Leste durante 4, 5 anos. Hoje é pastor no Pernambuco. Manda um abraço pro teu povo, pastor Júlio. Vamos lá, desde já eu agradeço aí pela oportunidade, pastor Leonardo, aos amigos que se encontram aqui conosco. Para mim é uma honra estar fazendo parte aqui do estudo da lição da Escola Sabatina. E desde já eu mando meu abraço para os irmãos do distrito do Jardim Robru, a qual onde eu estava atuando aqui pela Paulista Leste. E agora eu mando meu forte abraço para os nossos queridos irmãos do distrito de Aldeia, lá em Pernambuco, pela Associação Pernambucana. Isso aí, pastor Júlio, além de pastor, é um desenhista. Desenhista. Trabalhou em alguns lugares aí, fazendo um trabalho. Trabalhei, foi a minha área, né, ali como desenhista, design gráfico, e hoje, pela graça de Deus, né, Deus ele colocou um plano aí no meu coração, que é o Ilustra Bíblia, né, tem um canal ali no YouTube chamado Ilustra Bíblia, onde a gente faz o comentário ali da palavra de Deus, tem estudos,
além da narração, juntamente com o desenho, né? Pegando forma para a pessoa compreender melhor a palavra de Deus e de forma dinâmica. Muito bem, muito obrigado, Eri, por estar aí conosco. E eu tenho certeza que nós vamos aprender muito com isso. Se você não conhece, vai lá, Ilustra Bíblia no YouTube e você vai conhecer um pouquinho sobre a arte aí que o pastor Júlio faz durante tanto tempo. Queridos, nós vamos agora para a 12ª lição, chegando ao finalzinho. Estamos nos aproximando do final deste ano e vamos falar um pouquinho agora essa semana sobre Esther e Mordecai. É uma lição maravilhosa. Eu quero pedir nesse momento para nós começarmos, pedir a bênção de Deus, uma oração. Pastor Rodrigo, pode orar para nós nesse momento? Pai querido, é um prazer estarmos reunidos para estudarmos a lição da Escola Sabatina. Pedimos que neste momento o Senhor ilumine a nossa mente, a mente daqueles que estão nos assistindo também, para que tudo que venhamos falar e estudar aqui seja para a tua honra e para a tua glória. Amém. É o Amém. que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Amém. Muito bem, a lição de sábado ela começa com o verso para memorizar, Isaías capítulo 49, verso 6, dizendo: Farei também com que você seja uma luz para os gentios, para que você seja a minha salvação até os confins da terra. Um dos relatos mais inspirados que nós analisamos de uma forma transcultural é o papel de Esther, e principalmente o que ela fez no reinado. Como ela pôde salvar uma nação, salvar um povo através da sua influência, e como que nós podemos fazer com que as pessoas possam compreender que através do nosso papel, da nossa influência, pessoas podem ser abençoadas, porque através da nossa fé, pessoas vão poder conhecer Jesus e através desse testemunho, pessoas poderão ser mudadas e transformadas. Como que a gente pode trabalhar isso com os nossos professores, nossos alunos que estão nos assistindo nesse momento? Na realidade, o plano de Deus, né, sempre foi que o seu povo fosse luz no meio das outras nações, né? Que eles pudessem dar um bom testemunho diante de outras nações. Isso através ali, enfim, das suas obras, através da própria adoração a Deus, e, enfim, através ali do compartilhamento, né, da palavra de Deus para outras pessoas, para que as pessoas pudessem chegar a esse conhecimento do único Deus vivo, né, e amoroso, que Deus ele sempre foi um Deus de amor. E é interessante a gente notar também, quando a gente fala de uma experiência missionária transcultural, que Esther ela foi extremamente usada por Deus e, obviamente, nós não podemos tirar Deus desse cenário porque Ele providenciou todos os meios para que aquilo acontecesse. Deus providenciou todos os meios para que Esther se tornasse uma rainha e ao longo da lição, né, nós vamos discorrer sobre isso e então ela pudesse trazer ali libertação para o seu povo. Então, resumindo aqui logo de início a nossa lição, eu diria que não importa o lugar, não importa o contexto, nós temos que ser testemunhas vivas do amor de Deus. Exatamente. Eu vejo por um outro ângulo. Eu sempre digo, para que Deus atue, eu tenho que primeiro eu permitir. Então Esther, desde o princípio, através de seu tio Mordecai, foi preparada para que quando Deus a chamasse, ela estivesse pronta. E para chegar aonde ela chegou, a gente tem que ser um detalhezinho. Ela orou por 3 dias seguidos e pediu que o seu povo, através de Mordecai, também orasse com ela e jejuasse, para que Deus pudesse, através do Espírito Santo, orientá-la o que ela teria que fazer. E nós vamos estudar na lição os 2 jantares, que ali Deus começou a tocar no coração de quem teria que tocar. Mas se nós não dermos o nosso primeiro passo de abrirmos e permitirmos que Deus nos use, é difícil. É interessante que o que o irmão comentou aqui, porque ao longo da lição, a lição ela vai dizer exatamente isso, né? Quando a gente não se permite, ou seja, Deus ele vai usar alguém. Se não for você, ele vai usar alguém. Com certeza. E eu acho importante a gente destacar aqui, pastor Leonardo, no final da lição, ali no último parágrafo, tem um texto muito interessante que fala assim, de modo singular, essa história mostra como o povo de Deus, mesmo em cenários estrangeiros, pode testemunhar da verdade. Ou seja, não importa onde nós estejamos, seja no Brasil, seja com os nossos vizinhos, seja em outro país, nós sempre podemos testemunhar da verdade, desde que, como o irmão comentou aqui,
nós nos coloquemos à disposição para sermos usados por Deus. Acho que esse é o princípio básico. Se colocar à disposição. Se você se colocar à disposição, Deus, ele vai te usar. E sem medo. E sem medo. Porque ainda diz assim, se eu tiver que morrer, morrerei. Para a honra e glória dele. Então, se nós não tivermos a consciência de que ele nos usa, aquele negócio, nós temos nossos talentos. Mas o dom, quem dá é ele. Então, nós precisamos que ele nos dê. E para isso, eu tenho que permitir que ele me use. E nós temos que permitir que Deus nos use em todos os aspectos e em qualquer lugar onde nós possamos estar. Que nem quando nós vamos para a lição de domingo, a lição vem falando sobre cativo em uma cultura estrangeira. Nunca vai ser fácil você ser exilado num lugar. Não. Você pega... Israel passou por isso em várias fases. Exatamente. E tirando a exceção que existe naquela ilha britânica de Pitcairn, que todos são adventistas do sétimo dia, imagina um lugar desse. Todo mundo é adventista. Eu não sei se por um lado é uma bênção ou se vai ser o mais complicado, porque você vai fazer o quê? Você vai evangelizar quem? Você entendeu? Então, assim, nós temos que ter... Por isso que a lição fala que nós temos que ter um senso de missão. Mas eu acho que entra mais aí na questão dessa ilha que você acabou de mencionar. Eu acho que no contexto deles entra mais naquela questão do discipulado, né? Sim. De um cuidar do outro. Agora, já fora desse contexto, além do evangelismo e da missão, inclui também o quê? O discipulado, que é o que faz as pessoas permanecerem firmes e fortes dentro da igreja. E é onde nós entramos na parte da lição e fala assim, que não importa quem somos, aonde nós vivemos, nós estamos imersos em um ambiente que, em certo ponto, pode ser um grande desafio para a nossa fé e para o nosso testemunho. Seja por leis, por cultura ou por ambos. Agora, qual é a questão? Diante de tudo isso, qual é a minha decisão? Eu me rendo diante das equações que são colocadas diante de mim, ou eu vou trabalhar para que eu não seja refém de um sistema e eu me torne uma pessoa que vai ser um exemplo do cristão que Deus espera? Como que eu posso trabalhar isso? Sim, ó, se a gente notar também, nessa mesma lição aqui de domingo, faz um paralelo interessante, né? Conta um pouco sobre a história de Daniel e os seus amigos. Sim. E o paralelo que faz com a história de Esther, se a gente notar, Esther junto com Mordecai, eles passaram pela mesma coisa que o próprio Daniel e os 3 amigos ali na terra da Babilônia. Daniel passou pela provação da alimentação, conforme Daniel capítulo 1 ali. Depois vem ali a provação da religião e a adoração a outros deuses. E o terceiro ponto, decreto de morte. Esther e Mordecai passou praticamente quase pela mesma coisa. Adoração a outros deuses, decreto de morte. Olha o paralelo que a lição faz. A todo momento, Deus ele sempre mostra ali, né, testemunho, né, desses homens e mulheres passando pelas mesmas provas no decorrer da história da humanidade. Hoje não é diferente. É que a gente tem um costume de pensar que as bênçãos de Deus só foi com o povo no passado. A gente pensa no Deus do futuro que vai vir, na volta dele. Só que a gente deixa de acreditar no Deus do presente. E isso é interessante. Por quê? O mesmo Deus que atuou no passado e que vai voltar lá na frente é o mesmo Deus que atua hoje. Da mesma maneira que atuou na vida de Daniel, de Esther, Mordecai, Moisés e tantos outros, ele atua nas nossas vidas hoje para que a gente possa o quê? Ser um bom testemunho na vida de muitas outras pessoas que estão ao nosso redor. E eu acho isso muito interessante, Pastor Júlio, porque quando a gente fala de missão, a gente está falando também de correr riscos. A missão, ela proporciona riscos para nós. Que foi o caso que você mencionou de Daniel ali, os seus amigos, eles correram diversos tipos de riscos. Esther ali naquele momento também estava correndo risco de vida. O fato é que se nós escolhermos ser fiéis a Deus, nós não estamos isentos de passar por algum tipo de dificuldade, de enfrentar problemas diante de uma cultura ou de outra cultura, não importa qual seja a cultura. O que importa é que nós temos a Bíblia como a nossa regra de fé e prática, e muitas vezes nós vamos estar ali inseridos em uma cultura que vai contra aquilo que nós entendemos, contra aquilo que está na palavra de Deus, e aí é onde nós precisamos estar alicerçados na palavra
e confiar plenamente de que Deus ele está guiando o seu povo, não só no futuro, como você bem disse, mas ele está cuidando do seu povo agora também, no presente. Isso mesmo. Permite um testemunho de 1 minuto. Eu não nasci em berço adventista, muito pelo contrário. E por alguns anos eu fui pastor pentecostal. Tive privilégio, fui pastor evangelista, de conhecer e levar a palavra em 17 países, inclusive na Ásia. E quando estávamos levando por 8 meses na China, era proibida a Bíblia. Não era permitido de jeito nenhum. Então nós usávamos folhas. Por exemplo, Salmos 23, levávamos aquilo e nós nos reuníamos em algumas casas e estudávamos sobre os Salmos ou a folha que a gente tinha em mãos. Eles principalmente eram muito perseguidos e tive, vou dizer, a experiência de passar o que Paulo passou quando esteve no cativeiro. Eu fiquei 4 vezes detido por 3 dias, porque entraram e encontraram a gente com folha da Bíblia. Então, a gente, quando está num país diferente, sou casado com uma paraguaia, a cultura deles é muitíssimo diferente da nossa aqui. Os hispanos, onde através da minha esposa, que é através do pastor Leonardo, ela é regional hispana da ASA, a gente está muito em convivência com os hispanos aqui em São Paulo. E ao mesmo tempo é difícil porque, por exemplo, o Paraguai é muito católico, extremissimamente católicos. E se nós não darmos um testemunho verdadeiro de que não é a religião, que não importa qual a religião, importa o que ele crê para que seja através da graça, eles vão que nem passarinho. E você nunca mais vai tê-los do teu lado. Então, é difícil. Eu imagino o que Esther passou quando ela entrou no palácio e ficou lá dentro no lugar da Vasti, ou Vasti. Então, a experiência que eu passei em alguns tempos com outras culturas, outros povos, outros idiomas, outras comidas, se não tivesse o Espírito Santo orientando a gente, não só eu, como a equipe que nós estaríamos, não sei se estaríamos aqui hoje. Então, quando a gente vê o que Esther fez, volto a dizer, se nós não permitirmos que o Senhor haja, aquele grande negócio, nós buscamos a Deus quando estamos com um problema. Aí, Deus, por quê? Me ajude, e a gente negocia, me dá isso que eu te dou aquilo, aquele famoso, uma mão vai, a outra vem. E quando dá tudo certo, a gente fala, obrigado. Então aqui agora eu vou sozinho, Senhor. Não preciso mais de ti. E Esther fez ao contrário. Na primeira oportunidade, se reuniu, vamos orar, vamos jejuar, estejamos todos juntos, mesmo comunhão, mesmo corpo, mesmo espírito, e vamos seguir para ver o que Deus quer que a gente faça para ajudá-los. No final, nós tivemos aí a perícia, não estou equivocado, a lei que não terminou com a lei que foi dada de liquidar os judeus, mas ao contrário, foi feita uma nova lei para que os judeus pudessem se defender. É interessante quando a gente olha isso, porque assim, as pessoas não têm ideia do que é você ser um missionário fora. Ano que vem, o Rodrigo vai liderar uma equipe sul-americana. Pessoas de 8 países, 9 países, né, diferentes. Contando com o nosso. Contando com o nosso, 9 países, liderando durante um ano missão. E isso vai ser enriquecedor para o teu ministério, para a vida dessas pessoas e a comunidade onde eles vão estar inseridos. Então, vivendo num palácio de estrangeiro, vocês vão estar num lugar estrangeiro. Você vai ver, você vai se sentir ele mesmo, quase mesmo na mesma situação de Esther. Você vê a rainha Vasti perdendo a sua glória, o rei procurando uma outra rainha,
e ela guardando um segredo a respeito por ordem do seu primo, Mordecai, não fale que você é judeu, porque teve um momento que foi preciso ela revelar isso. Então, assim, às vezes as pessoas, como nós falamos nos estudos bíblicos, né? Tem gente que quer chegar para evangelizar as pessoas uma vez. A verdade, ela tem que ser progressiva. Não que você é omisso, não. A pessoa tem que aprender a digerir tudo aquilo. Tem gente que quer fazer você aceitar o sábado de imediato, aceitar o vegetarianismo, aceitar tudo quanto é coisa a respeito sobre a igreja, aceitar Ellen White. Tudo isso faz dentro de um pacote, para nós entendermos. Mas isso é com o tempo. E Esther, ela começa a mostrar para nós que a mensagem ela é progressiva. Ela vai indo, vai crescendo, para que as pessoas possam conhecer ela dentro da plenitude. Uma pessoa que ia ser morta, agora ela vai ter a proteção. É onde nós entramos na lição de segunda-feira. E é onde, embora nós entendamos ali que o seu tio havia dado uma ordem, nós vemos ali o benefício que foi dado ao povo, porque, mas em primeiro lugar, passaram em oração. Entregaram totalmente o querer e fetor nas mãos de Deus, para depois entender que o milagre agora é prerrogativa divina e não vontade humana. Na realidade, todos os pontos foram providências. Desde do fato de Mordecai cuidar da Esther, adotar, desde o conselho que ele deu para que ela não falasse que era judia até determinado momento, porque poderia acontecer algo pior. E aí chega o momento onde ela usa uma própria lei ali dos assírios em relação ao rei, de se apresentar diante do rei, porque dependendo da decisão do rei, a pessoa era morta ali naquele momento. Mas só que até mesmo nesse momento, Deus ele providenciou o quê? A bênção para Esther. No momento que o rei Assuero, ele coloca ali, né, a destra, né, diante de Esther, ela vai, toca e testemunha e conta, né, o que estava se passando. Então, tudo é providência. Por isso que devemos viver uma vida sempre de gratidão. Por mais que algo de ruim aconteça conosco no nosso dia a dia, devemos olhar para o alto e agradecer a Deus. Porque uma das coisas que Deus mais detesta, a gente vê isso na Bíblia, é o coração ingrato, incrédulo. Então é agradecer nos momentos das bênçãos, e eu creio que Esther e Mordecai faziam isso, e eles eram gratos também até mesmo no momento do quê? Das dificuldades. Porque o primeiro ato de Mordecai, quando ficou sabendo da perseguição, foi o quê? Foi se prostrar diante de Deus. Foi agradecer em atitude de humilhação. Olha só o exemplo, né? Então, quando pegamos esses exemplos bíblicos, isso serve o quê? Para a nossa jornada com Deus no presente. É interessante também notar, quando a gente fala de uma missão transcultural, né? Conforme o pastor Leonardo falou, em 2024 nós vamos ter pessoas aqui que vêm de outros países, além dos nossos, né? Além dos nossos que já estarão aqui. Mas quando a gente fala de missão, é interessante que a gente precisa também conhecer a cultura. E tudo isso aconteceu, obviamente, como o pastor Júlio falou, por providência de Deus. No entanto, eles estavam imersos ali em uma cultura e eles conheciam todos os processos, né? Como que funcionava. Só o fato, por exemplo, ela sabia que ela não podia entrar na presença do rei sem a permissão dele. Isso é o quê? É conhecimento cultural. Exatamente. Se ela não conhecesse, ela já ia entrando de qualquer jeito. Mas não, ela foi ali, orou a Deus, ela sabia que era um desafio, que era um risco que ela estava correndo, mas tanto ela quanto Mordecai ali, eles conheciam a cultura da qual eles estavam envolvidos. E para nós que somos pessoas que pregam o evangelho, também é importante a gente conhecer a cultura das pessoas. Como o pastor Leonardo falou, às vezes as pessoas querem entrar com tudo na vida da pessoa, já enfiando tudo a goela abaixo, como se ela fosse receber aquilo. E não é assim, a gente precisa conhecer aonde nós estamos entrando, a forma que nós temos que abordar, como que nós devemos falar. Eu acho que de maneira prática a lição ela também nos ensina isso, que é importantíssimo você conhecer a cultura da qual você está inserido. E isso é no geral, né, Rodrigo? No geral? É no geral. Eu vou dar um exemplo, né? Quando eu estava ali como pastor do Robru, claro que eu não vou citar nomes, né, para preservar ali, a gente fez ali um evangelismo em um dos grupos, né, do Jardim Lourdes.
E aí a gente mudou de salão, teve que mudar de salão, né? Um lugar novo. E aí aquele salãozinho chamou a atenção ali das pessoas. E começou a aparecer o quê? Visitas. Visitas. E aí eu não esqueço de uma senhora que entrou lá. E aí essa senhora foi assistindo os cultos, foi gostando, né? Mas só que antes da gente partir ali com a palavra de Deus ou um estudo bíblico, a gente procurou conhecer aquela mulher, visitar aquela senhora, ver como é que estava a situação daquela senhora. Olha que interessante, uma situação bem difícil mesmo. E aí ela passando por aquela situação difícil, a gente se reuniu ali com os irmãos, não, vamos ver o que a gente consegue. E aí disparou mensagem ali nos grupos da igreja, olha, eu consegui o sofá, consegui cadeira, consegui isso, consegui aquilo. Virei pra Joélia, minha esposa, peguei e falei assim, Jô, vamos fazer a nossa parte, os irmãos já estão fazendo a deles. Vamos fazer a nossa? Vamos passar lá no Atacadão, vamos fazer uma compra. Ou seja, a gente fez aquela compra, uma compra completinha ali para aquela senhora. Quando a gente chegou na casa dela para entregar tantas coisas ali quanto o alimento, o sentimento daquela senhora foi de gratidão. Gratidão, ela chorava. E aí eu falava, irmã, fica na paz. Você deve agradecer não aos irmãos da igreja, mas agradecer somente a quem? A Deus que te guiou até a igreja. Tudo isso está sendo consequência. Aí sabe o que aconteceu? Ela aceitou os estudos, recebeu os estudos, e no final do evangelismo, ela foi batizada para a honra e glória de Deus. E uma coisa que me tocou, que ela me falou, pastor, eu nunca quero sair dessa igreja. Da mesma forma que Deus usou os irmãos dessa igreja para cuidar, para testemunhar de mim e da minha família. Eu quero fazer a mesma coisa com outras pessoas que lá na frente vão precisar. Eu quero ajudar de alguma forma. Tudo veio como consequência. Emprego para a filha dela e tantas outras coisas. E olha o que Deus faz, né? Amém. Então, não é só na questão cultural, mas é no geral. Sim, no geral. e isso só aconteceu porque vocês entenderam A e necessidade. atenderam a necessidade dela. necessidade. Ou seja, quando a gente está falando aqui de uma questão cultural, nós também temos que olhar que dentro do nosso contexto existem diversos outros tipos de cultura também Exatamente. e necessidade. Não precisa ir lá para fora do país para pensar nisso. Aqui mesmo, onde nós vivemos, já existe diversos tipos de pessoas, obviamente, diversos tipos de necessidade, e a nossa missão é entender essas necessidades para poder atender as necessidades, que foi o que aconteceu com o que vocês fizeram lá. A gente pega São Paulo, né? Aqui mesmo, igual o pastor tá falando. Boliviano, angolano, chinês, japonês. Enfim, existem diversos tipos de pessoas somente aqui na capital. Então, como o pastor Rodrigo ele mencionou, eu achei muito interessante. A gente precisa estudar quais são os costumes. Isso daí é muito legal. Antes de ir para Pernambuco, o que eu tô fazendo? Conversando muito com a minha esposa, que a minha esposa é pernambucana. E a minha esposa já me dando uns toques, falando assim pra mim, ó, amor, você não fala essa palavra, porque essa palavra é uma coisa boa aqui, mas lá é palavrão. Ofensivo, né? É ofensivo, é ofensivo. E aí ela já tá me passando uma lista de coisas que eu posso falar e o que eu não posso falar. E aí eu já tô dando aquela pesquisada para saber como é que é o povo pernambucano, mas é interessante isso daí, é bem legal. Pastor, só antes do senhor mudar aí a lição, eu achei interessante aqui também essa pergunta, né, pra gente refletir, né, por que eles não revelaram, né, imediatamente a nacionalidade deles ali, né? E às vezes as pessoas são bem impulsivas, falam assim, onde você chegar, você já tem que falar, você já tem que fazer, e a gente entende que não é bem assim. Existe um momento certo para você, processo. Existe um processo para você se apresentar, existe o ambiente ideal, existe o lugar adequado, o momento ideal, o momento adequado para que você possa se apresentar, ou melhor, apresentar o evangelho. Naturalmente, eu entendo que quando você é um cristão, você já está apresentando ali o evangelho através do seu estilo de vida, através da forma como você fala, através da forma como você se comporta. A gente não precisa ir com tudo já se apresentando, porque pelo que parece aqui não foi o que eles fizeram. Eles esperaram o momento certo, o momento ideal, para que eles pudessem então falar quem eles eram, para de fato revelar quem eles eram e a quem eles serviam. E eu acho que conosco também não é diferente. A gente precisa analisar o ambiente, porque senão muitas vezes a gente, ao invés de atrair as pessoas, a gente vai acabar fazendo o quê? Espantando elas. Ellen White, ela usa no livro Evangelismo
o segredo messiânico, que eu acho assim formidável. Jesus ele não se já demonstrava que ele era judeu. Ele mostrava através das suas atitudes, mas uma pessoa que entendia a essência do que era ser judeu e não ser um doutor da lei. Às vezes as pessoas têm a ânsia de querer falar, não, eu quero mostrar para todo mundo que eu sou um adventista, que eu sou um cristão. Você não precisa falar. As As ações. suas ações valem mais do que 1000 palavras. E às vezes é um perigo. Porque se eu chego e me denomino, eu sou isso, sou aquilo outro, mas a minha atitude mostra outra coisa, eu não vou criar uma expectativa boa nas pessoas. As pessoas vão olhar para mim assim, não, por que eu vou ser igual fulano? Ele fala que é uma coisa, mas ele faz outra. E aonde a lição ela mostra uma essência do fiel testemunho de Mordecai, e principalmente do que Esther fala, assim, a diferença entre você ser e ter. Uhum. Eu sou um filho de Deus, eu sou um missionário, eu sou um cristão. Eu não tenho isso como objetivo de vida, eu tenho que ser isso. Esther, ela entendeu a essência entre ela ser uma judia e ser agora uma responsável para interceder pelo povo, porque era o papel dela ali. Ela conseguiu salvar uma nação. Você vê Moisés fazer isso, você vê Jesus fazendo isso na cruz, você vê Esther fazendo isso pelo povo. Então é onde nós precisamos parar para viver. Até que ponto? Aonde nós vamos? Testemunho fiel de Mordecai. Nós olhamos ali, Mordecai teve a oportunidade de explicar que como adorador do Criador dos céus e da terra, ele não podia adorar outro pecador, que foi o contexto do rei, que ele havia feito Um decreto, um né? decreto para Amã, aonde você deveria se curvar. E de repente, Mordecai, juntamente com o povo, não faz mais isso. Na mesma história, quando você vai para Daniel, também tinha uns dedos duros Sim. no meio da história. Aqueles com picha que queria fazer de tudo para poder agradar o rei. Entram na história, você vê na história de Esther, você vê na história de Daniel, a mesma coisa. Falando que, olha, tem um povo aí que está querendo ir contra todos os seus decretos. É um perigo para o senhor. E na verdade era um povo que estava ali para testemunhar. A diferença é que havia um povo fazendo em Esther e Daniel só tinha 3 camaradas. No meio de mais de 1,5 milhão de pessoas. Então, como que nós podemos aí, Ricardo, pastores, mostrar que, independentemente do lugar onde eu esteja, o senhor teve a vivência de passar em outros países, ser missionário, de você ser fiel aos seus princípios, independentemente de uma facção, de um contexto político, aonde predomina sobre a sociedade, mas o senhor se manteve, o senhor pegou cadeia, ficou preso, e isso fez com que o senhor mudasse o teu conceito de adoração, ou fez com que o senhor se permanecesse mais firme ainda dentro do propósito, sabendo que essa era a vontade de Deus? Primeiro, o senhor está no céu. Eu sou mais jovem que todos aqui, por favor. Sim. É muito difícil, pastor. A gente está num país onde a cultura é difícil, é diferente. A gente está andando na rua e eles pararem para comer, porque eu tinha um tradutor. Eu não sabia falar, eu não sei falar nada. Mandarim? Eu só sei falar mandarim e ponto. E aí eles param na rua para comer aquelas comidas que são tradicionais dele, e a gente vai só para o lamen, para o miojo, porque no contexto deles tudo é permitido. Não existe o que não é permitido. Quando eu tive o privilégio de morar por último no Paraguai, onde conheci a minha esposa, na Ponte da Amizade, lá passava vários carros que eram roubados no Brasil, e no país vizinho eram permitidos, colocavam um documento, e a gente falava assim, e esse berrou, que é cabrito, né, que é carro roubado. Então eu sempre dizia que no Paraguai
tudo que é proibido é permitido, porque é cultura deles diferente da nossa. A gente se estranhava. Mas para eles era normal você ter um carro que poderia andar normal no país deles, mas não podia atravessar a ponte no Brasil, que seria apreendido. Para eles, comer aqueles montes de comidas diferentes lá na China, no Japão, no Vietnã, na Coreia, era normal. Para nós, orientais, ocidentais, era totalmente, e como adventista, abominação. E como que eu fazia isso? Para não fazer com que eles voassem de perto de mim, estranhassem a minha não comida, o não comer. Até hoje eu pergunto o que eu fiz, como que fiz, e eu não encontro uma resposta para que não os espantasse. O meu medo, e eu tive um voo longo para chegar até lá e orar muito, é não fazer com que eles se escandalizassem comigo. Porque é muito fácil a gente estar aqui e falar, eu não como carne de porco. Porque no contexto nosso, já sabemos, independente de ser ou não ser, de que a carne de porco faz mal. O que o caranguejo, o que são para o mar, e, enfim, para eles não. Então, quando eu vi eles comerem aquele negócio, o meu olhar já falava para eles que eu não iria comer. E eu não sei por que eles não me ofereciam. Eles me ofereciam uma travessinha, uma cumbuquinha onde tinha macarrão. Com salsinha, cebolinha. Mas eu nunca disse para eles, eu não vou comer. Eu só dava um passo para trás, porque primeiro eu não sabia falar. Então, já era um ponto para mim. Mas o meu medo era fazer com que eles se afastassem de mim. A gente vê, por exemplo, Esther, a gente está na lição lá na frente, mas por que ela ou o tio dela não saíram da onde estavam quando todos os judeus foram embora para a terra deles? Então, desde aí, Deus já estava operando, sem saber por quê, esperando o tempo. Anos passaram para que ela pudesse, enfim, mostrar o que Deus estava preparando para ela. Quando fui para lá, hoje eu entendo o que Deus fez comigo quando me mandou passar uma temporada lá na Ásia, que eu não entendi o porquê. Eu sempre perguntava, não falo nada daquele idioma, não conheço nada daquele idioma, daquela cultura, daquelas pessoas. Para mim, coreano, chinês, japonês, eram tudo iguais. E você chega lá, você começa a conviver com eles, você vê que não tem igualdade nenhuma. Tem muita diferença, como nós aqui, entre o sulista com o nordestino. A única coisa que temos iguais são os brancos dos olhos, que alguns até meio amarelados. Porque não temos nada. Lá é macaxeira, aqui é mandioca, lá em cima é aipim, e é a mesma coisa. Então, a nossa cultura, nós também passamos por problemas que não precisamos ir lá fora para achar que a cultura é diferente. Quando eu morei no Rio de Janeiro, eu queria um pão francês. Ninguém me deu esse bendito pão francês. A hora que eu falei que queria uma bisnaga, apareceu ela. Lá no Nordeste tem outro nome que eu não vou nem dizer aqui, porque é meio diferente. Entendeu? É complicado o nosso país. Sim. Então, quando a gente fala lá fora, a gente acha que, nossa, evangelismo, o irmão vai evangelizar lá do outro lado do mundo, e depois foi para o Líbano, que é outra coisa louca, a Síria, meu Deus. Aí começou a melhorar, foi para a Europa, 2 países, depois vim para a América do Sul. Falei, estou em casa. E não estou em casa. Aí Deus coloca junto com os hispanos, onde você vai com o boliviano, tem uma cultura. Aí você vai para o peruano, países vizinhos totalmente diferentes. O idioma é diferente. É espanhol, eu falo que é latino, porque não, é diferente o idioma deles. Aí você vai para o Paraguai, onde é vizinho da Argentina, não tem nada a ver, e muito menos com o Uruguai. Então, nós estamos em terras estranhas, dentro do nosso mesmo continente, nosso mesmo país, nosso mesmo estado, porque o irmão está aqui em São Paulo, a gente fala por quê? Se eu vou para Piracicaba, que fica 100 e pouquinhos quilômetros, é por quê? Exatamente. Mudam
a cultura nossa de uma cidade para outra. Sim. E continuamos. Como que nós vamos atrair aquelas pessoas que, teoricamente, são diferentes das nossas, sem espantá-los? Aí nós vamos para o que Jesus faz. Primeiro, quero conhecê-lo, como o irmão disse, o pastor. Quero conhecê-lo, quero ver quais suas necessidades, quais suas dificuldades, ajudá-lo a resolvê-las no que for possível, para um dia, talvez, quem sabe, eu falar da palavra. Porque converter, eu não converto ninguém. É o método de Cristo, né? Sim. É primeiro o pão material para depois ir com o espiritual. É o amor, é se importar para depois ir ali com a parte evangelística. A sapiência de Esther é algo... Qualquer outra pessoa, por exemplo, eu mesmo já ia chegar na primeira vez que encontrei o meu querido rei, meu marido, que eu via ele de vez em quando, pô, tô vendo, já vou jogar tudo em cima do que está acontecendo. Vamos ver o que dá, né? E o que ia acontecer com a Amã? Ele ia voar. E ele era mais importante, entre aspas, porque ele tinha ganho um decreto, e ela ia bater de frente com ela. A sapiência, a inteligência que Deus deu a ela, através do Espírito Santo, fez com que ela fizesse 2 jantares, e no jantar ela não precisou falar nada. A coisa por si só aconteceu, e o que aconteceu com a Amã? Rodou. Que no final não se extinguiu a lei que existia, pura e simplesmente fizeram outra, que se tornou bênção até hoje. Mas é onde eu olho no contexto de quarta-feira, que nosso tempo está acabando, nós temos que fazer quarta e quinta, para um tempo como este. Mas o que me admira, o senhor falou uma frase, eu não converto ninguém. Mas uma coisa que aconteceu na vida de Mordecai que me chama a atenção. A lição fala assim, com sua fé, Mordecai procurou despertar fé em Esther. Eu não salvo, mas a minha conduta... Eu testemunho. Faz com que você possa se perder ou você se salvar. E isso é muito importante. Um ser humano ele tem que dar o testemunho de Cristo constantemente. E a fé de Esther, ela foi posta à prova quando Mordecai apelou para o amor pelo seu povo. Você tem que salvar, você tem que falar com o rei, você tem que fazer... Interceda. Esther podia olhar muito bem e falar, eu estou no palácio. Exatamente. Não é problema meu, mas não. Poderia deixar o egoísmo tomar conta do coração dela. Ela olhar a situação e falar, olha, não é, desculpa, primo... Vem cá, fica aqui comigo no palácio, mas não é comigo mais. Mas Mordecai, ele conseguiu despertar no coração de Esther algo maravilhoso. Fé. Fé, a mesma fé dele. Isso é importante. Então, é assim, quando Jesus olhava, ele fazia um milagre e falava para a pessoa, vai porque a tua fé te salvou. Não quer dizer a fé dela, mas a fé dela em Cristo fez com que ela se salvasse. E isso me chama a atenção, porque a fé dela foi suficiente para fazer com que ela se aproximasse de Cristo e Cristo tocasse em sua vida. A fé de Mordecai não somente salvou ele, não somente salvou o povo, mas salvou Esther. Ao ponto dela... Ele transmitiu essa tamanha fé ao ponto dela se dispor a dar a sua própria vida ali, né? Porque ela sabia do risco que ela estava correndo, né? E ela... foi à frente, ela testemunhou, e ali no livro de Esther, no capítulo 4, no versículo 13 e 14, a gente vê aquela frase, vou ler aqui rapidinho, diz assim, não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, né, Mordecai falando, de todos os judeus, só você escapará. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família de seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Ou seja, tudo tem o seu momento, desde que você se disponha. E uma palavra que eu amo essa palavra, me acompanha muito, é a palavra prudência. Eu acho que em todos os momentos houve prudência, tanto da parte de Mordecai, quanto da parte de Esther, em saber que existe o tempo certo para todas as coisas. Esperar o momento certo e a hora certa para agir, né? Para fazer o que tem que ser feito, para cumprir não o nosso propósito, mas o propósito de Deus, que ele tinha ali para aquele momento, que era de salvar todo aquele povo. E assim foi o que aconteceu. E se não fosse Esther, como a gente falou, seria outra pessoa. Então, se a gente não se dispor em ser usado por Deus, Deus ele vai usar outra pessoa. Isso é fato.
mas ele conta conosco, né? Ele Eu perco a bênção. Exatamente, eu perco a bênção, né? A gente costuma dizer que Deus, ele não precisa de nós. Ele não precisa de nós para pregar o evangelho. Ele poderia enviar anjos e anjos fariam de maneira bem melhor do que nós fazemos hoje. Mas ele conta conosco, né? Ele não precisa, mas ele conta conosco. E é aí quando a gente entra aqui, né, na lição de quinta, né? O milagre do Purim. É interessante que logo no início diz que a todo momento ali, ó, desde o primeiro capítulo até o último, não é mencionado o nome de Deus. Não tem a palavra Deus. Porém, a gente vê o quê? As providências de quem? De Deus. Mesmo não mencionando o nome de Deus, a gente consegue sentir Deus agindo. A todo momento ali no livro de Esther. Quando você olha para o milagre de Purim, eu fico vendo uma coisa que aconteceu no nosso país aqui. Você pega o contexto hoje que nós temos da lei da liberdade religiosa, aonde você vê o dia do Enem. Antigamente, os nossos jovens precisavam ficar enclausurados dentro de uma sala fechada, esperando dar o pôr do sol do sábado para poder fazer a prova até quase meia-noite. Minha filha fez isso. E eu peguei essa época. Depois, agora, começaram a pensar no... Mas começaram a abrir exceção para esse negócio, porque não tinha antes. Ou você fazia no sábado ou você não tinha. Aí começou o testemunho do povo, aonde mostrando que os adoradores do sábado estavam ali para poder pedir não uma exceção, mas para que entendessem a nossa fé. Aí começou a fazer o quê? Depois do pôr do sol. Aí agora não, 2 domingos. Colocaram no domingo para poder fazer e abençoar todos os povos. Eu olho esse milagre de Purim, eu olho nessa situação que nós vivemos hoje aqui no nosso país. Imagina, a fé de um povo fez com que pudesse mudar tudo isso. E como que nós podemos arrematar agora, terminando a lição, vocês dando uma mensagem especial para o pessoalzinho, 1 minutinho cada um, como que nós podemos entender que esse milagre de Purim não é um milagre disfarçado ou escondido, mas você vê como uma intervenção divina do jeito que Deus faz, especialista em milagres. Eu sintetizo a lição da seguinte forma, que a nossa confiança nos revela as providências de Deus. Eu acho que a lição, desde o início até o final, com a história de Esther, mostra isso a todo momento. Quando confiamos em Deus, as providências dele o quê? Entram em ação. É isso. Para mim, fica claro, quando a gente estuda, de fato não aparece o nome de Deus ali no livro de Esther, mas nós podemos perceber através das providências que ele estava presente em todo momento. E o mais interessante é que eles reconheciam isso. Eles sabiam que tudo que estava acontecendo ali era por providência de Deus. E por isso esse motivo de gratidão, por isso essa festa do Purim, um modo de agradecer, de glorificar o nome de Deus pelos livramentos, né, que Deus concedeu ali ao seu povo. E isso me ensina uma coisa também. Nós, muitas vezes, nos perdemos em achar que Deus não opera milagres em nossos dias. E Deus ele está operando pequenos milagres, que nós chamamos de pequenos, mas são grandiosos, que nós não observamos mais. Nós não conseguimos mais identificar os milagres que Deus tem feito em nossa vida, e por não identificar, acabamos também não testemunhando dos milagres que Deus ele faz na nossa vida. E de alguma forma se torna uma certa ingratidão, se a gente for parar para anotar. Exatamente. Ou seja, nós precisamos parar, observar o que Deus tem feito em nossa vida e contar para as pessoas, agradecer a Deus, glorificar a Deus, porque é o que eles faziam, é o que eles fazem até hoje, agradecendo a Deus por tudo aquilo que Deus ele faz ali no meio do seu povo. Só completando, e longe de falar alguma coisa enquanto está completando de verdade, nós temos que estar dispostos a que Deus nos use. Amém. Porque Esther, desde o princípio, eles não foram para a terra, quando foram libertos, não quiseram sair dali. O tio dela continuou, ele parou na porta, ficou ali quietinho, na porta do palácio. Quando foi preciso se ajoelhar perante Amã, ele disse, não vou fazer isso, porque meu Deus é maior e ele é o único. A fé dele fez com que, como disse o pastor Leonardo, Esther cresce e confiasse mais ainda no Deus que a iria usar
que antes de fazer alguma coisa, ela se prontificou e orou. Amém. A coisa que nós fazemos, falamos que fazemos, não sei o quê, a primeira coisa que eu faço é orar. Não, nós temos que orar constantemente. Quando dirigimos, quando louvamos, quando estamos aqui, a primeira coisa que fizemos antes de começarmos foi orarmos para começarmos. Depois, quando começou a lição, orarmos novamente para que Ele esteja à frente. Quando saímos daqui, com certeza iremos orar para que Ele continue conosco. Quando entramos no carro, cada um para o seu lugar, orarmos para que Ele esteja conosco. Isso é fé. Isso é ter certeza que Ele está conosco. Não só falar. E eu fazendo isso, quem está ao meu lado está vendo o que eu estou fazendo. Eu não preciso falar. Foi exatamente o que Mordecai fez. Ele não falou. Ele fez. E os em torno dele puseram crer mais ainda no poder que esse Deus dele tem. Amém. Que com a graça de Deus é o mesmo que nós. Amém. Não se prostrou diante de Amã, mas se prostrou diante de Deus, né? Sempre. Sempre. Muito bem, queridos. Chegamos ao fim de mais uma Escola Sabatina. Que lição maravilhosa. Que grandes lições nós aprendemos aqui. A missão de Deus e a tua missão. A missão de Deus é a minha missão. Não se esqueça disso, não. Deus, ele tem uma missão que foi colocada no coração de cada filho aqui na terra. Que você venha levar Jesus aonde Deus precisar. Porque Deus quer te usar como instrumento. E permita ser a extensão dos braços de Deus aqui na terra. Para tocar vidas e transformar corações. Que Deus te abençoe. Que você sinta o desejo de sempre servir esse Deus maravilhoso. Vamos terminar com uma oração? Irmão Ricardo, pode orar para nós nesse momento? Senhor nosso Deus, Pai amado, em gratidão a Ti, obrigado, Pai, pelo privilégio de estarmos aqui compartilhando dos Teus estudos, onde, em primeiro lugar, nós aprendemos. E com isso, permitimos, Senhor, que mais pessoas também aprendam mais de Ti. Esteja conosco em todos os momentos, principalmente quando nós pudermos ser fiel a Ti, levando a Tua palavra. E como eu sempre digo, Senhor, nós estamos aqui para servir e cuidar. Amém. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Amém. Bem, queridos, estamos aqui no final dessa lição. Lembrando que no próximo trimestre nós teremos a lição só sobre o livro de Salmos. Se você não tem, se prepare para ter. Baixe o aplicativo no Apple Store ou no Play Store, Escola Sabatina, e fique por dentro de todas as novidades. E eu tenho certeza que Deus quer falar com você no próximo ano também e continuar falando com você até o final dos últimos dias desse ano, tá bom? Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima semana, se Deus quiser.